Começando então a nossa correção da página 21 até a nossa página 25 do livro 2, tá? Tratando de soma e subtração com números racionais. A primeira questão pede para você efetuar as operações indicadas de adição ou subtração com números racionais na forma decimal. Então, a primeira questão é aqui, ó, desculpa, eu tinha colocado A2, tá? Aqui, ó, correção da página 21 a 25. A primeira questão, os valores que ele traz pra gente são valores que estão números decimais, números com vírgula, tá? Como a gente só tá falando de soma e subtração, ainda não estamos tratando de multiplicação, de divisão, de potência ou de raiz quadrada, a gente já pode tirar do parênteses. Então, a primeira coisa agora a se fazer é tirar as parcelas do parênteses. A primeira parcela, que é menos 12,3, já estava fora do parênteses, eu só repeti ela aqui embaixo. Para tirar o menos 5,2 do parênteses, eu olho o sinal que está na frente do parênteses. Quando o sinal que está na frente do parênteses é positivo, ele não muda essa parcela. Ele não consegue mudar essa parcela para mais 5,2. Então, continua menos 5,2. E esse mais, professor, eu vou descer ele para cá? Não. Esse mais aqui era só para ver como que essa parcela ia sair de dentro do parênteses, tá? Então, agora você ficou com menos 12,3 e menos 5,2. Quando a gente fala de soma ou subtração, a gente pensa naquela ideia. Se é negativo, eu tô devendo. Se é positivo, eu tenho aquele dinheiro. Aqui eu não tenho nada, eu só tô devendo. São duas dívidas. É como se eu estivesse devendo R$12,30 e R$5,20. Então, se eu estou devendo esses dois, eu tenho que somar para saber quanto que eu estou devendo, tá? Então, somando 12,3 com 5,2, você vai achar 17,5. Eu estou devendo, então é menos 17,5, tá bom? Então, letra B. 3,72 mais menos 5,27 menos 2,19. Tiro do parênteses olhando os sinais que estão na frente. Então, na frente do primeiro parênteses tinha um mais. Ele não consegue mudar a parcela. Então, continua menos 5,27, ok? O 3,72 eu repeti. E eu coloquei um mais aqui na frente dele só para lembrar que ele é positivo, tá bom? E esse menos aqui na frente do segundo parênteses, aí sim, quando é menos na frente do parênteses, a parcela muda para o seu oposto. Então, não vai ficar menos 2,19, vai virar mais 2,19, ok? Então, agora é o seguinte, galera. Vamos juntar o que a gente tem. O que a gente tem é positivo. Você tem R$3,72 e você também tem R$2,19. Só que eu estou devendo R$5,27, ok? Então, quando você for fazer este cálculo aqui, soma o 3,72 com o 2,19 e no final subtrai a sua dívida de 5,27, tá bom? Você vai encontrar um troco, se é troco, se sobrou dinheiro, resultado positivo. Um troco de 0,64 ou só 0,64, porque quando é positivo nem precisa ter o sinal de mais na frente, tudo bem? Se alguém fez assim, ó, fez 3,72 menos 5,27, já fez assim, tô devendo 5,27, paguei 3,72, não tem problema, tá? Você ia achar menos 1,55. E aí paga com 2,19, do mesmo jeito ia dar 0,64, tá bom? Letra C, repetir menos 4,13 aqui embaixo, repetir o mais 3 aqui embaixo, só que eu estou falando de número com vírgula. Número com vírgula, para somar ou subtrair, é vírgula embaixo de vírgula. Então, eu já coloquei a vírgula nesse 3, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, 3,00. É a mesma coisa que 3, tá bom? E aí, eu tirei o menos 2,67 do parênteses, olhando o sinal que estava na frente, que é o mais. O mais não consegue mudar ele, então continua menos 2,67.
O menos na frente do parênteses muda a parcela para o oposto, por isso que vira mais 1,11. Então, aqui eu fiz o seguinte, eu juntei as minhas dívidas, ó. Eu estou devendo R$ 4,13, estou devendo R$ 2,67, juntei essas dívidas, descobri que eu estou devendo R$ 6,80. Quanto que eu tenho para pagar? Eu tenho para pagar R$ 3,00 e R$ 1,11. Juntando R$ 3,00 e R$ 1,11, eu tenho para pagar R$ 4,11. Será que dá para pagar? R$ 4,11 dá para pagar uma dívida de R$ 6,80? Não, eu vou ficar devendo, tá? Então, se eu vou ficar devendo, fica negativo no resultado, tá bom? Então, olha bem, eu coloco agora o 4,13 negativo mais o 2,67 negativo dá uma dívida de 6,80. E eu tenho para pagar R$ 4,11. Então, agora é subtrair, para saber quanto que eu ainda fico devendo. Ao subtrair 6,80 com 4,11, a dívida fica de R$ 2,69. Como é dívida, fica negativo, tá bom? Encerramos aqui a questão 1. Na segunda questão, o enunciado pede para você efetuar as operações solicitadas com números racionais na forma fracionária. Então, na questão 2, nós temos aqui os números em forma de fração para poder calcular. Na letra A, eu tenho 2 mais 3 quartos menos 7 meios. Da mesma forma, eu vou fazer para poder tirar do parênteses, olhando o sinal que está na frente, tá? Então, eu estou colocando aqui do lado. Esse 2, ele também tem um denominador escondido, ó, o denominador dele é 1. Repetiu mais 3 quartos e o menos aqui na frente desse parênteses consegue mudar essa parcela para o seu oposto. O oposto de menos 7 meios é mais 7 meios. Então, agora eu tenho a seguinte soma. 2 sobre 1 mais 3 quartos mais 7 meios. Como é que eu faço soma ou subtração com frações quando os denominadores são diferentes? Eu preciso calcular o MMC dos denominadores, tá? Quem é o MMC de 1, de 4 e 2? É o próprio 4. Ah, professora, eu não lembro como faz MMC de cabeça. Gente, é só montar aqui, ó. 4 e 2, o 1 não precisa entrar e fatora. Divide por 2, fica 2 e 1. Divide por 2, fica 1 e 1. Multiplica, ó, você vai achar 4. Então, 4 é o novo denominador. Então, nas 3 frações, não vai ser mais 1, 4 e 2. Para as 3 frações, vai ser 4, 4 e 4, ok? Como é que eu descubro quem fica aqui em cima? Eu posso repetir o 2, o 3 e o 7? Não. Para eu conseguir achar esses números aqui de cima, eu tenho que pegar esse resultado do MMC, que é 4. Eu tenho que dividir pelo de baixo, pelo antigo denominador, e multiplicar pelo de cima, que é o antigo numerador. Então, vai ficar assim, ó, 4 dividido por 1 dá 4, vezes 2 dá 8. Vou fazer com a segunda fração a mesma coisa. Pego esse novo denominador, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então, 4 dividido por 4 dá 1, e 1 vezes 3, 3. E agora, o denominador 4 de novo, eu vou dividir pelo antigo, que é o de baixo, 2, e multiplicar pelo antigo numerador, que é 7. Então, 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 7, 14. Agora que eu tenho os 3 denominadores iguais, eu posso somar. O que eu faço com esses 3 denominadores iguais? Eu só vou repetir ele no resultado, ó, repetir ele aqui embaixo, 4. E em cima, professor, o que eu faço? Eu vou fazer a soma de 8 mais 3 e de 3 mais 14, que dá um total de 25 quartos. Caso dê para você simplificar a fração, é obrigatório. Aqui não tinha como eu simplificar, então esse já é o resultado final da letra A. Corrigindo a letra B da 2, eu já começo tirando do parênteses, tá bom? Tá aqui do lado, ó. Tendo um menos na frente, essa parcela negativa vai mudar para mais 2/5, muda para o oposto. O mais na frente desse parênteses não consegue mudar, por isso que eu coloco um Nzinho aqui, ó, que não consegue mudar. Então, continua menos 3/6. E esse menos 5/6 que já estava fora do parênteses, eu só repeti aqui, ok?
Agora eu tenho soma e subtração para fazer com essas frações. Para fazer soma e subtração com fração, os denominadores precisam ser iguais. Se eles não são iguais, ó, eu calculo o MMC deles para deixá-los iguais. O MMC deu 30. Então, 30 vai ser o novo denominador para as 3 frações. Eu repeti os sinais, ó, e coloquei o 30. Como é que eu descubro esses numeradores aqui? Eu pego esse MMC, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima com as 3 frações. Então, fica 30 dividido por 5 dá 6, 6 vezes 2, 12, ok? 30 dividido por 6 dá 5, 5 vezes 3, 15. 30 dividido por 2, 15. 15 vezes 5, 75. Agora que os denominadores são iguais, eu repito aqui uma única vez esse denominador 30 e calculo aqui com os numeradores. Então, fica assim, ó, eu devo 15 e também devo 75, eu estou devendo 90. Só que eu paguei 12 reais. Tá? Então, lembra, quando é negativo, você deve. Quando é positivo, você tem para pagar. Então, ó, juntei essas duas dívidas, devia 15 e devia 75, eu estava devendo 90. Fui lá e paguei 12. Então, subtrai 12, você vê que ainda fica devendo, por isso que é negativo, R$ 78 reais. Então, ó, 78 30avos dá para simplificar por 2, que dá 39 15 avos, que dá para simplificar agora por 3, que dá menos 13 quintos. Você já podia logo aqui simplificar por 6, que também ia achar 13 quintos do mesmo jeito, ok? Então, resposta da letra B, menos 13 quintos. Continuação da número 2, letra C. Então, começo tirando do parênteses, ok? Tem um menos aqui na frente, então muda essa parcela aqui, ó, menos 7 dozeavos para mais 7 dozeavos. Então, ó, mais 7 dozeavos. O mais aqui na frente do segundo parênteses não consegue mudar a parcela, então ela continua menos 3 quartos. O menos aqui na frente do terceiro parênteses consegue mudar essa parcela para o oposto, então fica mais 5 sextos. E o menos 7 terços, que já estava fora do parênteses, eu repeti aqui. Então, agora eu tenho soma e subtração para fazer com denominadores diferentes. Então, eu preciso do MMC dos denominadores, tá? Do denominador 12, do 4, do 6 e do 3. Ok? Eu não fiz ele aqui não, mas se você quiser, você faz, tá? Coloca um do lado do outro e fatora, tá bom? O MMC de 12, de 4, de 6 e de 3... tá? Ou seja, o menor número possível que dá para dividir por 12, por 4, por 6 e por 3 ao mesmo tempo é o próprio 12. Então, 12 é o novo denominador dessas frações. Então, ó, só repeti o sinal e coloquei o 12 embaixo. Como é que eu achei esses números aqui em cima? Eu peguei esse MMC 12, eu dividi pelo de baixo e multipliquei pelo de cima com as antigas frações. Então, ó, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima com as 4 frações antigas, tá? Então, 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 7, 7, tá? 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3, 9 na segunda fração. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 5, 10 na terceira fração. 12 dividido por 3 dá 4 e 4 vezes 7, 28 na última fração. Então, agora ficou denominadores iguais para somar e subtrair. Então, eu posso repetir o denominador uma única vez. E aqui em cima, eu faço o seguinte. Eu vou juntar as dívidas, vou juntar o que eu tenho de dinheiro, que é positivo, e depois eu vou ver se eu vou ficar devendo ou vai sobrar dinheiro. Quanto que eu estou devendo? Eu estou devendo 9 e eu estou devendo 28. Quando você soma o 9 com o 28, você fica devendo 37. Quanto que eu tenho para pagar? Você tem 10 para pagar e você tem 7. Então, eu tenho para pagar 17. Ou seja, devo 37, paguei 17, ainda fico devendo, é só subtrair, devendo 20. Então, menos 20. Menos 20 dozeavos dá para simplificar por 2, que dá menos 10 sextos, que também dá para simplificar por 2, dá menos 5 terços. Professor, eu já posso logo aqui direto simplificar por 4? Pode, sem problema nenhum. Então, letra C da número 2, resultado, menos 5 terços. Gente, simplificar é obrigatório, ok? Terceira questão, página 22.
Todo mês, Suzana reserva 1/5 do próprio salário para comprar vestuário, roupas e calçados, 1/6 para o lazer e 1/15 para guardar na poupança. Que fração do salário Suzana reserva mensalmente para essas despesas? Então, ela reserva 1/5 para poder gastar com roupas, né, com vestuário, sapato, 1/6 para o lazer e 1/15 do seu salário ela guarda na poupança. Se eu quero saber o total dos seus gastos, eu vou somar os gastos que ela tem com vestuário, com lazer e o que ela guarda na poupança. Então, eu vou somar essas 3 frações. Na hora de somar essas 3 frações, a gente observa que os denominadores dessas frações são diferentes. Se os denominadores são diferentes, eu preciso do MMC dos denominadores, tá? O MMC de 5, de 6 e de 15 é o 30, ou seja, o menor número possível que eu consigo dividir por 5, por 6 e por 15 ao mesmo tempo é o 30. Se você não sabe de cabeça, você vai fatorar. Você coloca num cantinho, assim, no rascunho e fatora o 5, o 6 e o 15. Vamos fatorar aqui. Começando a divisão por 2, repete o 5, que não divide por 2, dá 3, repete 15. Divisor 3, repete o 5, dá 1, dá 5. E agora divisor 5, tudo dá 1. Quando você multiplica todo mundo, você vai achar 30, porque 2 vezes 3 é 6 e 6 vezes 5 é 30. Por isso que o novo denominador ficou 30, tá? Porque é o resultado do MMC desses antigos denominadores. Então, repeti aqui o mais, né, que estava entre as frações, coloquei o denominador 30, e para achar esses números aqui em cima, eu pego esse novo denominador, que foi o resultado do MMC, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima com as antigas frações. Então, vai ficar 30 dividido por 5, que dá 6, e 6 vezes 1 dá 6. Tá? 30 dividido por 6 dá 5, e 5 vezes 1, 5. 30 dividido por 15 dá 2, e 2 vezes 1, 2. Agora que os denominadores são iguais, eu repito ele aqui embaixo e calculo com os numeradores. Vai ficar 6 mais 5, que dá 11, e 11 mais 2 dá 13/30. Não dá para simplificar 13/30. Então, esse já é o resultado, já é a resposta da nossa questão de número 3. Combinado? Questão 4. Assinale a igualdade que está correta. Então, para a gente ver qual estava correta, tinha que calcular cada um desses aqui, ok? Então, olha bem, eu já vou falar logo qual é a correta para vocês e vou falar por que as outras estão erradas. A questão correta é a letra D. Então, você ia marcar um X na letra D. Por que a letra A está errada? Tirando esse 1,75 do parênteses, fica 1,75 positivo. Com esse menos aqui na frente do segundo parênteses, essa parcela muda para o oposto. Então, seria 1,75 mais 4,15. Somando 1,75 com 4,15, não dá esse valor mais 2,4. Dá 5,9. Então, como esse resultado está errado, a letra A está errada. Vamos ver a letra B. Olha que interessante a letra B. Ele traz um menos na frente do parênteses e um módulo. Então, primeiro eu vou ver como que fica aqui, ó. O menos na frente faz o que aqui? Muda pro oposto. Vai virar menos 6,47. Só que tem um módulo. E o que o módulo faz? Ele retira o sinal. Então, mesmo tendo ficado negativo por causa desse menos aqui na frente, quando sai do módulo, sai 6,047 sem sinal. E não com esse menos aqui na frente, sairia sem sinal. Ficaria 6,047 positivo, né? Porque sem sinal a gente sabe que é positivo. Então, o resultado da letra B está errado, então a letra B está toda errada. Letra C, ele coloca o seguinte, 8/5. Aqui eu já faço um joguinho de sinal, o mais não consegue mudar, continua menos 3. Então, fica 8/5 menos 3 sobre 1, porque aqui embaixo existe o denominador 1. Quando você faz o MMC de 5 e 1, dá 5, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, você vai ver que o resultado da letra C não é menos 23, aqui no numerador. O resultado da letra C fica menos 7/5.
Então, também está errada a letra C. A única que está correta é a letra D. E eu vou mostrar para vocês como que ficou a resolução para chegar em 11/12. Então, como eu disse, a resposta é a letra D. Olha como é que fica a resolução da letra D. Você tem menos 3/4, ok? E aí, eu já fiz aqui tirando do parênteses esse menos 0,5. O menos na frente transforma ele em positivo. Isso aqui era decimal. Só que como a maioria é fração, eu já transformei o 0,5 logo em fração. Fica 5/10, tá? E aí, repeti esse mais 7/6 que estava fora do parênteses. Então, fica o seguinte, menos 3/4 mais 5/10 mais 7/6. Uma soma e subtração com denominadores diferentes, que faz com que a gente precise do MMC desses denominadores. O MMC de 4, de 10 e 6 é o 60. Então, coloquei 60 para as três frações, repeti o sinal de menos, o sinal de mais e o sinal de mais. E para achar esses números aqui em cima, eu pego esse MMC 60, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima, com as três frações antigas. Então, 60 dividido por 4 dá 15, 15 vezes 3 dá 45. 60 dividido por 10 dá 6 e 6 vezes 5 dá 30. 60 dividido por 6 dá 10 e 10 vezes 7, 70. E aí, uma soma e subtração com denominadores iguais é só repetir o denominador. Então, repetiu 60. E calculei o seguinte, ó, mais 30 com mais 70. Tenho 30 e tenho 70, eu tenho 100. Só que eu tenho uma dívida de R$45 para pagar, que é o menos 45. Subtraindo 100 menos 45, sobra, troco, então é mais 55/60. Dá para simplificar isso aqui por 5 e aí a gente encontra o resultado que apareceu na letra D, que é 11/12, ok? Vamos para a questão de número 5. Questão de número 5 está na página 23. Faça o que se pede em cada item. Letra A. Adicione menos 2/3 ao seu oposto. Olha só, hein? Adicione menos 2/3 ao seu oposto. Quem é o oposto de menos 2/3? É mais 2/3. Então, a esse oposto mais 2/3, ele quer que você adicione, então é somar o menos 2/3. Ok? Para não ficar sinal na frente de sinal, a gente põe o parênteses. E aí, eu tiro do parênteses. Lembrando que quando o sinal de mais está na frente do parênteses, não consegue mudar a parcela. Então, continua mais 2/3 e menos 2/3. Eu nem preciso calcular isso aqui. Primeiro que os denominadores são iguais, não precisa de MMC, correto? Mas olha só, se você tem uma quantia e deve a mesma quantia, você vai pagar e você vai ficar devendo nada. Então, mais 2/3 eu tenho e eu devo menos 2/3, quando eu faço o pagamento não sobra e nem falta nada. Resultado zero. Letra B. Adicione mais 13,45 ao seu simétrico. O simétrico é a mesma coisa que oposto. Então, ele quer que eu adicione o mais 13,45 ao seu simétrico, certo? O simétrico dele é menos 13,45. Então, eu estou adicionando 13,45 positivo, adicionando ao seu simétrico, que é só mudar o sinal, fica menos 13,45. Então, esse sinal de mais aqui, ele não consegue mudar essa parcela, certo? Então, continua menos 13,45. Então, você tem R$13,45 e deve 13,45. Então, se eu devo 13,45, fui lá e paguei 13,45, você não vai ficar devendo nada e nem vai sobrar nada, fica zero. Então, tanto a letra A quanto a letra B, quando eu estou adicionando os números opostos, está dando zero. Aí, a letra C, ele te pergunta, o que você observou nessas duas adições, tanto da letra A quanto na letra B? O que a gente observa? Que ao adicionar números opostos, o resultado sempre será o quê? Zero. E essa é exatamente a propriedade do elemento oposto. O que diz a propriedade do elemento oposto? Que quando eu somar dois números que são opostos, o resultado sempre vai ser igual a zero.